casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Palco de Paz, a nossa casa que foi preparada para receber você nessa noite tão especial do nosso lançamento do livro João e Maria, Releitura de Paz. Esse lugar encantado com toda a magia, com todo o encanto, com toda a doçura das histórias infantis para receber com você esse momento especial. Vem para cá, Cis, vem para pertinho. Ah, olha aí, que coisa boa, que alegria ter você aqui com a gente, fazendo parte desse momento, desse encanto que a gente preparou com tanto carinho, essa oportunidade da gente dividir essa alegria, esse momento tão especial, que é para mim, quanto para a Drica, que seja especial para você também. Essa história, né, que está sendo recontada, essa releitura de paz, ela tem uma história ainda um bom tempo atrás, não é? Quantos anos? 16 anos atrás começou essa história. E essa história foi um incentivo, né? Um encantamento. A gente participou da produção da primeira caminhada da paz aqui em Fortaleza em 2005, a convite de uma pessoa que se tornou um grande amigo, Clóvis Nunes, não foi, Sidney? É isso mesmo, foi um momento super importante. Uma caminhada com 40 mil pessoas na Avenida Leste-Oeste, caminhando 4 mil quilômetros, cantando e tocando apenas músicas elevadas, músicas que traziam essa energia de paz. E como não se encantar com aquilo, não é? Você lembra daquela multidão? Muito marcante. Era muito marcante e tão marcante foi que ficou nos nossos corações, na nossa memória e nos incentivou, nos motivou a trazer esse contexto, né, essa temática tão desafiadora para os palcos do teatro, que é o nosso trabalho, né, a nossa casa, o nosso palco de paz. O que seria o nosso palco de paz, Sidney? Olha, o palco de paz envolve tudo isso, literatura, teatro, música, bom, tudo quanto é magia, né, a magia da arte vai estar aqui implícito nesse momento, como em outros que ainda virão, de muita coisa boa que a gente está programando ainda. Neste palco de paz. É como se fosse um prisma, não é isso? É verdade. Um prisma de linguagens artísticas para falar da paz. E voltando ao nosso amigo que nos apresentou essa temática da cultura de paz, ele nos apresentou, então, porque ele sabia que a gente era de teatro, nos apresentou um livro de cultura de paz para crianças. Legal, então pega o livro aí pra gente mostrar para as pessoas dessa história, mas antes disso vamos nos apresentar. Falamos de apresentar, vamos se apresentar então. Diga lá, Sidney, quem é você? Bom, eu sou Sidney Malveira, sou esposo da Drica Freitas, sou ator, diretor de teatro há 25 anos e é um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês. E você, Drica? Eu sou Drica Freitas, sou atriz, produtora cultural, fui bailarina, fui professora, trabalhei com crianças, adolescentes e estamos aqui nessa construção desse palco de paz. E como o Sidney falou,
O livro do nosso amigo Clóvis Nunes se chama Paseante, o Viajante da Paz. E aí ele trouxe pra gente esse livro com parlendas e cantigas de paz. Você lembra aí, Sidney, de alguma música aí de quando a gente era criança, dessa cultura de medo, violência? Que músicas são as que a gente tocava, cantava quando a gente era criança? Que tal o Cravo e a Rosa? Como era essa versão que a gente tem o costume de cantar? Boa, vamos lá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Nossa, mas que horrível, hein? E aí, esse nosso amigo Clóvis Nunes, ele fez uma releitura. Então ficou assim. O cravo brincou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu contente e a rosa muito encantada. O cravo foi pra casa e a rosa saiu atrás, dizendo: não vai embora, que eu quero me encantar mais. Nossa, quanta diferença faz, não é? Total diferença. Isso é releitura de paz. Tem mais alguma música aí que você lembra? Samba Lelê. Samba Lelê, boa. Vamos lá. Como era antes? Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de uma boa palmada. Opa, parou. Samba Lelê tá doente e a gente ainda tem que dar palmada? É meio fora do contexto, pode combinar? Verdade. Então, como foi que o nosso amigo refez essa letra? Samba Lelê tá contente, tá com a cabeça arejada. Samba Lelê precisava de umas boas risadas. Samba, 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 Lelê, pega na barra da saiola, desce, 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 ó Lelê, sobe, 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 ó Lala. É uma outra coisa, não é essa música? Total. Nossa, gente, para você ver como na nossa cultura, né, que vem repassando músicas, cantigas, as parlendas, são todas num contexto de violência, de medo para a criança. E que a gente não se percebe desse detalhe. Não se percebe. Lembra daquela do boi que põe o bebezinho para dormir? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Como que põe uma criança para dormir desse jeito? E a gente fica com trauma. Trauma é pouco, né? A criança tem pesadelo, tem uma noite péssima de sono e a mãe vai dizer: nossa, mas por que ele tá tendo pesadelo? Porque você botou ele pra dormir cantando Boi da Cara Preta. Causando terror, hein? Causando terror noturno, uma das possibilidades. E aí, Sidney, a gente montou um espetáculo, não foi? E esse espetáculo foi apresentado para as crianças. Nando e Bia, o Viajante da Paz. Teve uma ótima repercussão. E nós seguimos adiante, porque a nossa casa passou a receber as nossas crianças. Ian, Cauã e Kaique. E aí a nossa casa ficou assim, mais ainda cheia de magia, né? Do encantamento da criança. E nós mergulhamos ainda mais nos contos infantis. Era uma vez. É assim que começa a maioria das histórias infantis. Era uma vez num lugar distante. Era uma vez um menino e uma menina. Era uma vez uma casa de doces. Era uma vez uma bruxa. Você lembra dessa história? Ai, aquela história. Você sabe de que história eu estou falando? Você já adivinhou de que história a gente está contando? Não? Não tem problema. Daqui para o final dessa noite, você vai descobrir. Sidney, você sabia que todas as histórias que são contadas e inventadas, elas têm um fundamento, um contexto histórico, político,
econômico, religioso, social da época em que ela foi criada? Pois é, eu também não sabia. E eu acredito que a maioria das pessoas não sabem disso. Então, todos os contos infantis têm um fundamento, têm uma base no que eles foram criados. E a nossa história que a gente veio contar hoje também foi assim criada. Quantos anos, Sidney, que ela foi criada? 700 anos, é brincadeira? Uau! Há 700 anos essa história é contada sem ao menos ser repensada. Muito, muito impressionante, não é? 700 anos. 700 anos se passaram e a gente continua contando e recontando as mesmas histórias, como se elas não impactassem na vida das nossas crianças, nas nossas próprias vidas, não é verdade? É impressionante. Sidney, segundo o historiador e professor Leandro Carnal, ele explica numa das palestras dele, você pode procurar, né, no YouTube, no Facebook, tem uma palestra dele que eu achei fundamental na época que eu estava pesquisando sobre esse conto específico, esse conto que marcou a nossa família. E já já a gente vai dizer o porquê. Leandro Carnal, ele explica nessa palestra dele que naquela época da Idade Média, quando esse conto foi criado, a criança, ela ficava à margem da sociedade. Ela era ignorada e muitas vezes vivia atrocidades. Naquela época, se houvesse um naufrágio, salvava-se primeiro o homem, depois a mulher, e se houvesse tempo, se salvava a criança. Naquela época também, Sidney, era muito comum a criança ser retratada com a morte ao lado dela. Você já pensou, hoje em dia, a nossa criança ser retratada segurando a mão da morte? Era assim que as crianças eram retratadas, e isso tem um significado. Naquela época, as crianças morriam com muita facilidade, na tenra idade. Naquela época, o índice de mortalidade infantil era muito grande. E aí, o que era aconselhado? Os pais, era melhor não se afeiçoarem às crianças. Que maluco, não é? E a nossa realidade hoje, Sidney, é igual à daquele tempo, desse conto infantil, há 700 anos atrás? Se merece todo esse olhar, como recontar essa história de forma que impacte, né, que faça essa transformação em cada um de nós, pais, crianças, educadores. Acho que esse é o propósito. Para que se adeque ao nosso tempo. Porque hoje as nossas crianças, inclusive, têm uma lei de proteção à criança. Hoje em dia, nós cuidamos, nós zelamos por nossas crianças com todo amor, com todo carinho. Naquela mesma época, Sidney, também existia uma grande fome, era uma grande crise. E daí, o que acontecia era que existia também o canibalismo. Daí, aquela tal bruxa pretender cozinhar as crianças para comer, para se alimentar. Então, veja aí o contexto histórico. Aquelas pessoas da Idade Média vivenciavam uma grande crise de fome. A criança era considerada como um adulto imbecil. Veja só, ela trabalhava, ela era tratada com todo o desprezo, enfim. Não cabe mais. Não cabe mais essas histórias que são contextualizadas naquele tempo, naquele espaço, naquele contexto histórico. Então, agora nós vamos revelar como essa história chegou à nossa vida, à nossa família e nos impactou, nos levando a vivenciar agora esse momento de releitura de paz. Nós tivemos uma feliz ou infeliz, eu diria feliz, porque a gente pode aproveitar todos os momentos, por pior que eles sejam, para o nosso crescimento. E no nosso caso, foi feliz, mesmo tendo sido muito difícil. Nosso filho Cauã, quando tinha 3 aninhos de idade, ele entrou em contato com essa história lúdica, até então apresentada como uma história infantil, de fantasia, de mágica. Mas nosso Cauã, quando tinha 3 anos de idade, entrou em contato com essa história na escola, como um livro paradidático, que era apresentado para as crianças, como todos os outros contos infantis, ditos clássicos, né? E aí
A tia leu para o Cauã e o Cauã se apavorou. Cauã entrou em pânico com essa história. Cauã entrou numa situação de tanto pânico, que quando eu fui buscar na escola, ele só chorava. E vendo aquela situação daquela criança que só chorava e eu não conseguia entender o motivo do choro, do pânico dele, ele foi me dizer que na mochila dele tinha um monstro. Tinha algo muito feio, algo muito ruim e ele queria ficar longe da mochila. Pois é, para nossa sorte ou para o nosso azar, aquele dia era uma sexta-feira em que tinha um rodízio de livros e a criança levava para casa o livro para que os pais lessem o livro junto à criança e a criança fizesse uma atividade em casa sobre a história que deveria ser contada. Quando nós chegamos em casa, o Cauã queria estar longe daquela mochila. Então, para que eu conseguisse amenizar a situação, o sofrimento dele, eu peguei aquela mochila e coloquei no escritório no final do corredor da nossa casa. E o Cauã, com 3 aninhos ainda de idade, ele olhava o corredor e ele se apavorava. Ele dizia: mamãe, tira aquele monstro dali, tira aquela coisa horrorosa dali de dentro. E só chorava, e chorava mais, e eu acalentava, e eu não conseguia entender ainda. E aí eu acalentei ele, cuidei, dei banho, ninei, e fui olhar o que tinha dentro da bolsa dele. O que tinha dentro da bolsa dele? Um livro. Um livro. E que livro era esse? João e Maria. A clássica história João e Maria, que tem todo esse contexto. Contexto de violência, de roubo, assassinato, canibalismo. Nossa, eu me sinto toda arrepiada. Só de pensar que essa história é contada e recontada com toda naturalidade, como se tudo isso fosse muito natural, muito comum. Como se a gente estivesse dizendo para as nossas crianças que tudo bem matar, roubar, caso ela sinta fome. Que está tudo bem fazer tudo isso. Só que não é bem assim, não é? Hoje a gente tem outras leis, hoje a gente tem outra consciência. E quando nós entramos nesse processo de compreender melhor esse contexto, esse tema da paz, da cultura de paz, aquele momento tão pavoroso se transformou num momento de introspecção e de necessidade de mudar essa história. Enquanto pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Enquanto artistas, nós também temos uma responsabilidade muito grande de que tipo de obra a gente leva para o mundo, de que tipo de obra a gente impacta o mundo. E foi justamente unindo a indignação com a vontade de querer contribuir com um mundo melhor que a gente pensou nesse projeto de releitura de paz de João e Maria. Foi daí que surgiu esse projeto, nessa necessidade de colaborar, de contribuir e de fazer as pessoas pararem para pensar que realmente nós precisamos respirar e pensar no que nós estamos alimentando as nossas crianças. Porque nós não alimentamos apenas a barriga, apenas o corpo físico, mas nós também alimentamos a mente. E foi justamente isso que me motivou a tentar entender como funciona a nossa mente. Sidney, eu descobri muita coisa. E uma das coisas impressionantes é a gente tentar entender a nossa mente, de como ela funciona e de que maneira essa história pode impactar as nossas crianças. Veja bem, a neurociência explica, Sidney, que nós temos, vamos dividir a nossa mente em 100%, tá? 5% é consciente. Somente 5%. 5% é consciente de tudo que está acontecendo. Os movimentos, as informações, mas tem 95% que é inconsciente. 95% de todas as informações que chegam para a gente não tem domínio. Então, já é comprovado, né, pela neurociência que nós
acumulamos informações na nossa mente que nós não temos ideia. Nós temos muitas memórias, muitos traumas. Então daí você imagina a quantidade de memórias que há na nossa mente que a gente não tem ideia. E de que maneira tudo isso impacta na nossa vida? Em crenças, em ideias equivocadas, porque a gente simplesmente não domina essa parte inconsciente. E quando a gente conta uma história para a criança, a gente está alimentando o inconsciente da criança. A sua capacidade de criar, de crescer com habilidades emocionais, com habilidades de lidar com os problemas e os desafios da vida. Mas, quando a gente conta esse tipo de história para a criança, que tipo de memória a gente está criando? Olha a responsabilidade, né, André, que a gente tem. Na verdade, a gente está criando traumas para as crianças. E daí, crianças que nunca tiveram medo de nada, começam a passar a ter medo. Vai ali no banheiro. Não, mamãe, porque eu tenho medo. Mas você está com medo de quê? Aqui não tem nada. Não, mamãe, mas é porque eu estou com medo. Sabe aquela história? Aquela história. Quantas histórias estão sendo recontadas? E aí, Sidney, eu encontrei outra coisa muito legal, que é a nossa capacidade de emitir energia. Porque tudo é energia. Então, eu fui pesquisar mais a fundo sobre essa questão de energia, sobre o quanto a gente impacta nas pessoas, e eu cheguei a uma informação linda de que o nosso coração tem um grande poder e uma força de energia muito maior que o nosso cérebro. Que o nosso coração sente bem antes da nossa mente. E nessa releitura, João e Maria, eu trouxe essa possibilidade da gente ouvir o nosso coração. E nessa releitura, a gente tem essa possibilidade de os personagens reverem seus comportamentos, reverem suas atitudes e construírem uma nova possibilidade de comportamento. Porque na vida é exatamente isso. Fui estudar também as constelações familiares. Nós acumulamos memórias, nós acumulamos emoções, emoções nossas, emoções dos nossos antepassados. E aí o que acontece? Nós nos aprisionamos a algumas dores, algumas emoções. E nós precisamos liberar essas emoções para que a gente consiga seguir uma vida leve. E pensando nesse sentido, Sidney, o que é uma bruxa? Nessa nossa nova possibilidade, entendendo as constelações familiares, a bruxa nada mais é do que uma pessoa sofrida, do que uma pessoa que sofreu e que não é amada. E o que todos nós queremos? Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Até o pior criminoso, tudo o que ele quer é se sentir amado. E essa pesquisa foi trazendo muitos subsídios, muitos fundamentos, e me deixando cada vez mais empolgada com a necessidade de fazer essa releitura, para que a gente possa criar agora novas possibilidades de leituras para as nossas crianças. E eu reforço, eu não culpo a escola, porque naquele momento pode ter sido difícil, mas foi importante que aquela história chegasse até nós. Porque na escola, a escola é feita por pessoas. E até que a gente quebre as crenças de achar que aquele modelo está correto e deve ser seguido, leva um processo. Mas é chegado esse tempo. E nosso desejo, a nossa ideia é justamente essa, que essa nova leitura possa chegar à sua casa, a todas as escolas, ao maior número de família, ao maior número de crianças, para que essa história possa alimentar
na sua criança, nas nossas crianças, essa cultura de empatia, de amor, de paz, para a construção desse mundo que nós tanto desejamos. Mas qual o esforço que nós temos feito para construir esse mundo de paz? Nós estamos sedentos todos os dias, não é? Eu quero paz. Eu quero paz. E o que eu tenho feito para conquistar essa paz? Sidney, eu vou fazer só mais uma brincadeira. Mais uma reflexão. Brincadeira não, que a gente não fez brincadeira hoje. Mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Para mostrar para vocês que tudo nesse mundo é energia. Vocês vão respirar fundo. Olha, que é para brincar, entrar na brincadeira, tá? Sidney, toca aí, por favor, só para envolver as pessoas nessa energia. A gente vai fechar os olhos. A gente vai fechar as duas mãos. Você vai respirar profundo. E vai esfregar levemente as duas mãos. E você vai esfregando. E você vai sentir e perceber que você tem energia nas suas mãos. E você vai manter a sua atenção nas suas mãos. E você vai friccionar levemente. E agora você vai parar de friccionar e vai distanciar um pouco as suas mãos como se tivesse uma bola. E você vai começar a sentir como se tivesse aí uma bola de energia. E vai moldando e moldando. E você vai respirar sentindo essa bola. Você vai abrir levemente os seus olhos e olhar para essa bola de energia que você acabou de criar. Sim, você é capaz de sentir e sopra um pouquinho bem leve. Ela está aí, não está? Pois é. Esse é o nosso poder. Nós somos pura energia. E o que nós fazemos com essa energia que nós criamos? O que nós fazemos, Sidney, com todos os nossos pensamentos, com todas as nossas palavras, com todas as nossas ações? O que a gente está levando para o mundo? Sim, essa energia vai no olhar, vai no pensamento, vai numa palavra. Por isso que Jesus dizia, muito mais importante do que o que entra pela boca é o que sai. Então que a gente possa repensar muito mais do que sai dos nossos pensamentos, na nossa fala. Sabe, Sidney, as pessoas dizem assim, nossa, mas será que existe mal olhado? Será que você está lançando um mal olhado para alguém? Será que você está pensando algo de ruim sobre alguém? Saiba, tudo, absolutamente tudo que você pensa e que você fala chega a alguém que você endereça. Mas antes de chegar a alguém a que você endereça, passa por você mesmo. Então, tem uma frase que diz, Sidney, que assim, se o egoísta soubesse que ser altruísta era muito bom, ele seria altruísta só por egoísmo. Então, se você quer ser impactado pelo bem, se você sabe que ao falar sobre alguém, emitir pensamentos sobre alguém, isso vai passar antes sobre você, repensa o que você está falando, repensa o que você está pensando, repensa o que você está mandando para o mundo. E aí sim, a gente vai estar construindo uma cultura de paz, mesmo que seja aos poucos, como deve ser. E é a partir desse movimento de construção de paz interna que a gente acredita que é possível construir essa paz externa que a gente tanto deseja. Não é isso? Verdade. Então, eu acredito que já deu para entender um pouco de todo esse contexto, de toda essa magia que pode ter toda fantasia, mas que seja uma fantasia pautada no bem, uma fantasia bem pensada, bem propositada, para que impacte as nossas crianças da maneira mais adequada, mais perfeita, para a construção de crianças firmes, fortes, de emoção equilibrada. Eu convido a vocês agora, nesse exato momento, para um outro momento, um outro espaço,
o espaço onde está a concretização desse lindo sonho de reconstrução de paz. Vamos para o nosso novo espaço, onde a gente vai encontrar os nossos pequenos, eles estão lá nos esperando. Vamos lá? Então vamos fazer esse convite a todo mundo que está em casa aí, de compartilhar com a gente aqui na nossa casa, com a nossa família, quando a gente se refere à família, que é a base de tudo, e juntos podemos fazer um mundo melhor, transformar esse mundo em algo melhor, assim, principalmente com essa palavra amor, que é o que rege tudo, né? Então esse lançamento, a gente está aqui nessa felicidade, principalmente essa alegria, essa felicidade da Drica, de ver esse fruto, né, realmente está aqui palpável, né? E a hora agora, vamos lá, vamos conhecer, vem com a gente, vamos conhecer aqui um novo, outro espaço, que está aqui te aguardando, vamos mostrar, vem com a gente, vamos lá! Agora eu apresento a vocês nosso João e nossa Maria. E esse é o nosso livro Releitura de Paz, de João e Maria. Bom, esse livro não saiu da noite para o dia, como a gente pôde perceber, como a gente já conversou. Ele foi fruto de uma pesquisa muito fundamentada. Levamos 5 anos para conseguir materializar este sonho. Esse sonho só foi possível porque a gente ganhou o edital das artes da nossa Secretaria de Cultura de Fortaleza, como a gente também falou lá atrás, né, Sidney? E foi o 8º edital, então ele tem o apoio do 8º edital da Prefeitura de Fortaleza. Olha aí, é a nossa releitura de paz, tem eu, a Drica Freitas, como autora, e tem as ilustrações do Alexandre Jales. Nós também contamos para a montagem, né, para a criação desse projeto, todo um embasamento e todo um acompanhamento de uma psicopedagoga, que é a nossa querida Priauste. Então fica aqui meu agradecimento a todo esse acompanhamento, a toda essa dedicação de todas as pessoas que participaram desse projeto, para além de mim e do Sidney, da Juliana Mello, que fez toda essa decoração linda, que acompanhou a nossa promotora de eventos, fez o nosso primeiro ambiente e esse outro ambiente. Enfim, a gente quer agradecer muito a todas as pessoas que participaram das nossas lives, a todos os palestrantes que participaram das nossas 6 lives. Se vocês quiserem conferir, tá lá no nosso @Palco de Paz, no Instagram, 6 lives sobre cultura de paz. E a gente tem Cultura de Paz com Clóvis Nunes, que é quem nos estimulou, né, quem nos apresentou esse tema de cultura de paz. Nós temos a live de Cultura de Paz sobre Jesus, o Príncipe da Paz, Cultura de Paz e Constelação Familiar, Cultura de Paz e Física Quântica, com o nosso amigo, né, quântico Cleiton Alves. De Constelação Familiar foi com a Célia Bacelar, também uma queridíssima. Nós tivemos também o Dênio, da Feedback, maravilhoso, nos trazendo as técnicas e as ferramentas da PNL, Programação Neurolinguística. Tudo isso que fundamentou esse livro. Então a gente traz todo o embasamento para que esse livro chegue até a sua casa, até a sua família, ao maior número de famílias do Brasil, quem sabe do mundo, para que a gente realmente consiga fazer essa cultura de paz estar em todos os nossos lares, né? E aí nós lançamos também do nosso Palco de Paz, não é isso? O nosso site Palco de Paz. Então, se você quiser conhecer bem a fundo esse projeto, que não é só o lançamento do livro, tá? Tem outras atividades gratuitas, virtuais, para a sua família, para a sua criança. A gente tem lá 2 projetos. Esse projeto que foi premiado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, que é a construção do livro. E a gente também tem um outro projeto que está sendo realizado simultaneamente, que é o projeto que foi premiado pela Secretaria do Estado, pelo edital Aldir Blanc. Então, se você quiser lá conhecer, todas as nossas ações são todas gratuitas, são todas para a família. Nós temos várias atividades maravilhosas lá. E a gente te espera lá para você conhecer um pouco mais a fundo desse trabalho que a gente está realizando. Bom, eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro. Na verdade, quando eu era criança, eu
detestava português. Essa é a grande verdade. Eu dizia que eu adorava matemática porque a minha mãe era professora de matemática. Então, talvez para estar mais próximo dela, para estar mais fazendo o que ela fazia, eu dizia que gostava muito de matemática. E naquela época parecia realmente que eu gostava de matemática e detestava português. E isso eu estou dizendo no livro, tá? E aí o que acontece é que muito mais tarde, mais ou menos uns 18 anos, eu vou fazer, prestar vestibular e vou fazer um curso de redação, porque eu detestava redação, eu detestava português, então eu precisava estudar. E aí foi quando eu descobri que quanto era maravilhoso escrever. Entrei no mundo do teatro e aí eu comecei a estudar o texto, o subtexto, e aí eu percebi quão fantástico era a escrita. E aí despertou em mim esse desejo, de escrever. Ficou ali guardadinho e agora o negócio saiu. Saiu aqui no nosso primeiro livro, João e Maria, e eu digo primeiro porque eu tomei gosto por escrever e não vai ficar só nesse reconto de pais de João e Maria. A gente já tem Cinderela e aí está no processo. A gente já tem a Turminha da Coleta, né, Sidney? Que é de outro projeto que a gente já fez também de cultura de paz ambiental. Então, esse é só o primeiro de muitos que ainda virão. E eu queria, para a gente fechar, amarrar essa noite com chave de ouro, ler a dedicatória. E para que eu possa ler a dedicatória, eu vou chamar aqui as pessoas que eu considero as pessoas que eu tenho maior honra e gratidão. Primeiro eu agradeço a Deus de estar aqui nesse momento, de realizar esse momento, de viver esse momento num ambiente que é a minha casa, com a minha família e com os meus queridos pais, mãe Cleusa, pai Clairton. Sejam bem-vindos ao nosso palco de paz. Minha mãe vem com as flores na cabeça, porque é uma tradição. Quando eu era criança, pai, meu abraço. Quando a gente era criança e no caminho da casa da minha avó, a mamãe levava a gente no caminho, lembra, mãe? A gente ia no caminho e tinha flores. E sempre que a gente passava por flores, nós, era criança, a gente tirava uma florzinha do pé e dava para a mamãe, e a mamãe botava na orelha. E a gente dava para a vovó e para o vovô, e eles guardavam, davam a benção para a gente. E hoje são os meus filhos que fazem isso comigo. E aí virou uma tradição, né? E aí a gente celebra aqui esse momento também com esse momento singelo. Eu vou ler, tá? Começar a ler essa dedicatória, que eu fiz com muito carinho. Então, eu dedico esse livro aos meus pais Cleusa e Clairton, que me deram a vida e compartilharam comigo seu amor. Eu dedico também a esse ser também tão especial que chegou na minha vida, Sidney, meu amado esposo e parceiro de jornada na vida e na arte. Vem cá, vem cá. E junto com ele, os nossos filhos amados, Ian, Cauã e Kaique, essas pecinhas aqui que trazem todo sentido para a nossa vida, né, de mudança. E eu dedico também, por fim, esse livro a cada criança leitora, porque nós acreditamos que juntos nós somos capazes de tornar o mundo cada vez maior, melhor, de amor e paz. E assim, a gente dá por lançado oficialmente o nosso livro João e Maria, uma releitura de paz. E... Viva João e Maria! Abraço de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Quero convidar vocês para ir visitar o nosso site. Os livros estarão sendo vendidos no nosso site, então entrem lá em contato. Nós também temos o WhatsApp. A gente vai deixar os caracteres aí para vocês entrarem em contato com a gente. E é isso. O nosso livro está lançado e tem uma frase que amarra todo o projeto, toda a ideia.
né, que é uma frase que é repetida algumas vezes dentro desse livro e que eu espero que a gente seja capaz de utilizar essas frases no nosso dia a dia. A frase é o seguinte: respira e escuta o seu coração. Quando a gente tem a capacidade de respirar e escutar o nosso coração, a gente tem a capacidade de mudar não apenas uma história, mas todas as histórias que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então é isso. Beijo no coração de cada um de vocês e muitíssimo obrigado por esse momento lindo que a gente viveu hoje. Que essa noite de vocês seja esplendorosa, como a nossa foi de estar com vocês aqui nesse momento, tá? Beijo no coração de vocês e tchau! Olá, gente! Tô aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui da minha amiga Drica, né? E eu acabei de ler, gente, esse livro aqui junto com a... Qual é o teu nome? Sofia. Gente, é uma leitura muito interessante, né? O que pelo menos mais me chamou a atenção, a Sofia daqui a pouco vai falar, foi exatamente a forma como Maria se comportou diante de uma cena que muitos se comportariam retribuindo com a violência, né? Tem muitas pessoas que tentam se vingar das pessoas que fizeram mal com ela, mas você não precisa se revoltar e vingar, fazer o que ela fez, só que um pouco mais diferente, um pouco mais ruim. Não, você tem que fazer ajudar ela para ela conseguir ver que tá fazendo mal às outras pessoas. Retribuir a violência com amor, né, gente? Né, filha? Porque, gente, o amor tudo cura. A física quântica mesmo explica que o maior poder do ser humano está na frequência da alegria e do amor. Então, Drica, parabéns por esse livro maravilhoso, uma historinha que todo pai deveria ler para seus filhos, tá? João e Maria, uma releitura de paz. E nós precisamos, nesse momento do mundo, gente, de tanta violência, né, de tanta doença, né, filha? Precisamos de amor. De retribuir, sabe, aquelas pessoas que não nos entendem com amor, com gratidão, tá? Então, parabéns, Drica, parabéns aos autores aqui do livro João e Maria, um beijo no coração. E você ainda que não adquiriu, ó, adquira o livro João e Maria, uma releitura de paz. Uma história muito ilustrada, gostosa de se ler, tá? Eu falo que não é só para criança, é para qualquer adulto, para entender exatamente como e em que alguns momentos você talvez esteja pensando: como é que eu vou fazer para perdoar fulano? Ou como é que eu vou me vingar do cicrano? Nossa, ele foi injusto. E uma das formas de você, digamos, neutralizar o ego, o pensamento egoísta de uma pessoa, egóico, é você retribuir com amor, tá? Fazer totalmente diferente, como Cristo falava. Se te baterem numa face, entrega também a outra face. Se te fizerem andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se te roubarem a túnica, entrega também a capa. Parabéns, beijo no coração e até mais. Tchau, Sofia! Nossa, eu fiquei muito feliz em ter lido essa produção da Drica e fiquei super emocionada, porque não imaginava como seria o final, né? A Drica sempre muito empolgada em falar sobre a comunicação não violenta. E eu que trabalho com crianças, tento praticar isso assim, no meu dia a dia, tanto como profissional como mãe também, né? Mãe de 2 filhos. E adquiri o livro da Drica e fui contar a história para os meus filhos. E o começo parece tudo muito igual, né? Até palavras são muito parecidas com a história
original. Mas ao longo do livro, a gente começa a se surpreender. E a gente lendo essa releitura, né, da história do João e Maria, eu fiquei me perguntando antes de ler, né? Meu Deus, como foi que ela transformou essa história, tentando trazer a história da comunicação não violenta. E é surpreendente, é simplesmente lindo. A partir do meio da história eu comecei a me emocionar muito, né? No final do livro, as 2 últimas páginas, assim, eu li chorando e meu filho, mamãe, conta que eu quero saber logo. E eu lá profundamente emocionada e muito feliz, assim, por estar lendo, assim, por estar se deliciando com essa leitura. Muito bom. Essa proposta da releitura de pais, você vai contribuir não só com as crianças, né, para que eles possam ter a condição de ler uma leitura mais agradável, vendo os valores, mas contribuir para que nós possamos um dia ter uma sociedade melhor. Então isso é tudo, é tudo. Muito, muito, muito obrigada. Deus te abençoe.